Olá, seja bem-vindo ao Before Day One. Eu sou Daniel Silva e aqui nós vamos contar a história dos empreendedores antes do lançamento da sua startup. Nós vamos explorar como eles descobriram um problema, como surgiu a ideia, quem são os seus co-founders e como eles se completam, e como eles trabalharam desde o primeiro dia até o grande lançamento do seu negócio. Fique conosco e aproveite o show. Coisas que quando você tem um apartamento pequeno vão ocupando espaço. E aí quando eu fui tentar fazer essa mesma jornada na mesma plataforma, eu falei, cara, isso aqui não tá pronto para quem é esportista. Porque não tinha os requerimentos que eu queria de produto para colocar um produto usado ali. E aquilo foi um estalo, assim. Bem-vindo, galera! Hoje, episódio 003 do mercado de segunda mão no Brasil. E eu tenho um prazer de bater um papo com uma pessoa que eu posso chamar de amigo e hoje empreendedor liderando a Replayers num segmento que eu tanto amo, que é o segmento de esportes, de wellness, de lifestyle. Seja bem-vindo, Gustavo. Fala, galera, tudo bem? Obrigado, Dani, pelo convite. Vai ser um prazer ter essa troca com você aqui. Saiba que a recíproca é verdadeira aqui. Tô animado pra gente bater esse papo. Cara, muito bom. Gustavo, conta um pouco aí. Você é de onde? Você tá onde? Qual que é a sua história? Conta um pouco pra gente, antes da gente entrar aí no problema que você está resolvendo. Boa. Eu sou de Castro, uma cidade do interior do Paraná. Moro em Curitiba já tem um pouco mais de 10 anos. Fiz faculdade em Ponta Grossa, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, mas me mudei para Curitiba logo após formado. Eu empreendi quase durante a faculdade toda, né? Tinha uma empresa de eventos junto com alguns amigos e sócios lá em Castro, muito correndo atrás do que a gente não tinha, né? Que era dinheiro, então fazendo o nosso desde pequeno. E aí eu resolvi migrar para o mundo corporativo depois que formei, porque entendia que eu tinha vários gaps de conhecimento, etc. E de lá para cá fiz a história em diversas empresas, mas com o bichinho do empreendedorismo sempre ali, né? E buscando coisas alternativas para fazer. Foi quando a gente começou na época a Voit, que é a empresa precedente a Replayers. E aí é uma história para acho que para a próxima pergunta. Boa, excelente. Cara, quero explorar aqui essa experiência aí de entretenimento, eventos. Como é que era isso? Cara, não sei se você, né, ou os nossos ouvintes aí já foram para a cidade do interior, né, mas quando você vive numa cidade pequena, você não tem a balada, o bar, algum lugar para se divertir, né? E basicamente o que acontece são eventos, são festas que alguém organiza, vende os ingressos e promove essa diversão, vamos chamar assim, para quem vive ali naquela região. E na minha cidade acontecia isso muito. Eu tenho um tio que fazia eventos anteriormente, um primo que já fez algumas vezes. E na minha visão era uma coisa relativamente simples de organizar, embora não fosse, que dava para fazer um dinheirinho e tal. E eu acho que foi a minha primeira experiência com o partnership, porque o que fez foi eu e mais dois amigos, nós éramos os co-founders, vamos chamar assim, e nós tínhamos outros 8 que eram membros do partnership, que basicamente nos ajudavam, e como uma contrapartida eles recebiam um aluguel em uma casa de praia, algo assim, em algum feriado, um carnaval, etc. Como a galera não tinha dinheiro para fazer esse tipo de coisa, eles entregavam suas horas de trabalho para receber esse tipo de coisa, né? Exatamente. E aí isso evoluiu ao longo do tempo, né? Porque acho que como tudo na vida que você quer que dê certo, precisa profissionalizar. Eu acho que as entregas, embora esse modelo do partnership fosse legal, eram muito díspares, né? Então, tinha gente que tinha tempo, tinha gente que não. Então, a gente ficou com esse formato onde éramos os 3 sócios. Chegamos a fazer quase 20 eventos, eventos para
5 mil, pouco mais de pessoas, assim. Investimentos à época, nós estamos falando de 2010, 11, 12, eventos que custavam aproximadamente 100 mil reais, 120 mil reais, que era bastante dinheiro para aquela época. Obviamente a gente não tinha o capital, né? Você em eventos você opera quase que alavancado, né? Porque você tem uma expectativa de receita futura. E quando a gente começou a entender um pouco essa relação do risco-retorno, a gente falou, cara, essa conta não está funcionando muito bem aqui, porque você colocava o evento em pé, contando com um dinheiro lá na frente, né? E aconteceram algumas situações ao longo dos últimos anos que a gente já com um pouco mais de experiência e tal, entendeu que o risco não fazia sentido e acabamos fazendo um evento de encerramento, né, do que era a sociedade, ao invés de deixá-la acabar por si só, né? Então saímos no topo, vamos Que dizer assim. legal, legal. Imagino que você tenha desenvolvido um set aí de habilidades, né, que te ajudou para o próximo momento da carreira que você abriu aqui dizendo que você foi para o mundo corporativo, né? Você está há quanto tempo no mundo corporativo, fazendo o quê? Eu vivi finanças a vida inteira em diversas posições. Tô indo para 12 anos agora. Eu comecei como quase todos ali, contas a pagar, receber, etc. E fui para tesouraria, fiquei grande parte da minha carreira tesouraria, relações com investidores, relações com bancos, operações estruturadas, e também muito na área de serviços financeiros, encontrando um formato que as instituições financeiras suportam as indústrias para vender seus produtos, né? E o que eu falo, assim, Dani, na minha opinião, que é um dos grandes soft skills que eu tenho e eu incentivo isso muito para quem eu converso, quem eventualmente eu estou suportando de alguma forma, que, na minha visão, um dos soft skills mais relevantes, que é a adaptabilidade, né? Porque, assim, há 15 anos atrás já era assim e hoje continua sendo. Você tem, num país como o Brasil, pouca previsibilidade do que vai acontecer, né? E uma vez que você tem pouca previsibilidade, você precisa estar pronto para todas as situações que você vai encontrar. E, obviamente, entender os riscos e oportunidades que cada cenário adverso desse vai te trazer. Mas você precisa estar pronto para se moldar para essas coisas que vão aparecer, porque fatalmente vão aparecer oportunidades e você não vai estar pronto para elas, né? Eu acho que o que se adapta melhor e mais rápido é aquele que consegue abraçar essas oportunidades rapidamente e crescer com elas, né? Muito bom, muito bom. Então o Gustavo nasce numa cidade pequena, vira o dono do entretenimento nessa cidade, faz faculdade fora e aterriza em Curitiba. Constrói sua carreira corporativa em Curitiba, acredito, apesar que eu sei que uma parte da história você começa a fazer carreira internacional também. E como é que esse bichinho do empreendedorismo te pica novamente? Antes da gente falar de replayers, de problema, de tudo, onde você estava, como é que você estava, qual que era o teu momento de vida, teu momento na carreira que você fala assim, putz, era tão legal fazer festa, queria fazer algo novo de novo. Eu acho que aconteceu algumas vezes ao longo dos anos, assim. A primeira vez, quando eu já estava aqui em Curitiba, tinha uns 3, 4 anos, eu comecei a revender alguns produtos que o meu pai fabrica, que são filtros de água residenciais, como uma renda extra, assim. Ele estava sem representante aqui em Curitiba, eu comecei a revender, né? Mas era uma agenda que eu não conseguia casar com a minha agenda de funcionário ali, porque era muita visita, cliente, etc. Eu falei, cara, isso aqui não dá. Em 2015 eu comecei a ser agente autônomo de investimentos, porque como eu estava em finanças, tinha muito conhecimento, tenho muito conhecimento do mundo econômico, empresarial e de produto financeiro. Eu fui procurado naquela época por uma boutique para ajudá-los a atender alguns clientes e tal.
naquela época esse hype ainda, né, de XP, de algumas outras casas de investimento não tinha acontecido. Então era uma coisa muito difícil você tirar a pessoa do CDB, da poupança ali. Eu falei, não, Ainda mais cara, naquela época, né? eu juro Rendendo, rendendo 1,2% ao mês é difícil mesmo. exato. Eu falei, não, isso aqui não dá. E aí eu fiquei sempre olhando, assim, né? Eu sempre ficava, um dos sócios que eu tinha em eventos lá, e a gente sempre fala, nossa, olha isso aqui, acho que é uma oportunidade, vamos explorar, etc. E aí, em 2019, eu tinha ido para, como você falou, eu tinha ido para Argentina, e a companhia estava, na época, em uma transformação digital, assim, de querer criar alguma coisa parecida com um CVC, né, um Corporate Venture Capital, e a gente estava explorando alternativas. E eu comecei a ler muito sobre startup, ver como que funcionava, porque era algo que, quando eu sentava, me incomodava um pouco, que eu não conhecia os termos, né? E o mundo de startup tem muita sigla, CAC, LTV, churn, é, fundraise, blá blá blá. E assim, eu falava, cara, preciso entender disso aqui. E quanto mais eu me aprofundava no tema, mais eu gostava. E eu falava, cara, tá aqui aonde eu preciso ir agora. Então, eu já tinha, eu ia meio que separando as caixinhas, assim, né? Ou seja, eu não queria mais empreender com algo, economia real, vamos dizer assim, uma franquia, algo assim, tipo, não era o perfil de coisa que eu queria empreender. Eu tinha decidido que eu queria entrar nesse mundo de startup, porque eu via que era uma grande oportunidade. E aí eu comecei a juntar as coisas que eu via no mundo corporativo com as coisas que eu sentia acontecendo em startup. Por exemplo, eu cuidava de tesouraria e eu via falando com fundos de investimento, lendo as cartas de fundo de investimento, fluxo de capital buscando iniciativas de ESG. Né? Para quem não conhece ESG, basicamente a gente está falando de sustentabilidade, ambiente, etc. Então, eu falava assim, cara, se o fluxo de capital está indo para lá e existe uma grande oportunidade para lá, provavelmente a próxima bolinha que eu preciso focar precisa ser startup que tenha algum grau de link com o ESG. E aí eu comecei a olhar para as minhas coisas que eu adorava, né? Acho que a gente tem um ponto em comum aqui, que é o esporte, né? É, E a dor apareceu, né? Eu acho que foi onde me deu o start. Eu levei um golpe com uma plataforma de venda de usados generalista. Eu tava recém. Vamos fazer uma pausa aqui. Não quero cortar o teu flow, não, mas eu sou muito curioso com todos os empreendedores que eu falo de entender da onde surgiu a dor, né? Muito porque eu acho que tem uma abordagem de gostaria de empreender, quais são as oportunidades que existem. Você pode criar uma, uma um modelo de avaliação de problemas, eventualmente identificar aquele que tem mais fit com você, ou você pode conhecer pessoas que viveram determinado problema, ou até mesmo você ser a pessoa que teve essa dor. E eu acho que aqui no seu caso é esse último, né? Você teve a dor. Sim, sim. O que eu digo é assim que, com base na minha dor, eu fui desenvolvendo o framework que eu fui atrás, né? Rapidamente, quando eu voltei para o Brasil, eu precisei vender alguns eletros que eu tinha em casa. E aí eu anunciei em uma plataforma. Ela, na época, não tinha um flow completo de venda, ou seja, você anunciava e a venda era presencial e você meio que fazia a operação financeira com o comprador. E na época o comprador falou assim para mim: eu vou fazer um link na plataforma tal, eu pago, você vai lá, cria o pedido, e aí a hora que a plataforma confirmar, eu vou e retiro. E a gente fez isso, eu fui lá, criei o link e tal, a plataforma boa, sem problema nenhum, entreguei os produtos para o comprador. Só que aí, depois de alguns dias, poucos dias, eu fui descobrir que o recurso estava bloqueado, porque o comprador usou um cartão de crédito fraudado para fazer aquela compra.
E a gente tá falando de um valor que era importante na época, assim, e eu falei, cara, como que não tem uma checagem, algo assim? Como que essa experiência pode ser tão ruim? E aí eu fiquei com isso em mente, porque era uma das hipóteses que eu tinha do ESG, quando eu olhava para o usado, e eu estava explorando as plataformas exatamente por isso. E combinado a isso, quando eu voltei, eu comecei a olhar que eu tinha muita coisa de esporte em casa. Que eu já pratiquei muitos esportes diferentes, assim, já fiz luta, já joguei tênis, coisas que quando você tem um apartamento pequeno vão ocupando espaço. E aí, quando eu fui tentar fazer essa mesma jornada na mesma plataforma, eu falei, cara, isso aqui não tá pronto para quem é esportista, porque não tinha os requerimentos que eu queria de produto para colocar um produto usado ali. E aquilo foi um estalo, assim, porque eu pensei, cara, o esporte é tão grande aqui no Brasil, que precisa ter algo nichado, não pode ser generalista. E aí eu comecei a fuçar essa oportunidade, porque em paralelo com isso, eu comecei a entender, eu sou colecionador de camiseta de futebol. Começou a ter muitos casos de camiseta réplica, né? Réplica da China, réplica da Tailândia, blá blá blá. E nenhuma dessas plataformas, que foi uma das grandes coisas que eles sofreram nos últimos anos, estava preparado para lutar contra isso, né? E para o comprador, ele é muito vulnerável nesse tipo de plataforma, né? Porque ele está comprando um produto que está ali sem saber se ele é original ou não. E aí essa era a minha hipótese, de que, dadas todas essas hipóteses anteriores, a gente conseguiria concluir um business case com uma plataforma nichada em esporte. E aí a gente começa a jornada a partir disso. Cara, legal, muito bom. Então você tem uma dor numa vertical diferente, que foi uma frustração de um processo de venda de um artigo, de um ativo numa plataforma de segunda mão. E aí, num segundo momento, você olha para dentro de casa e fala assim, cara, aqui dentro da minha casa eu tenho diversos ativos na categoria esporte e não existe nenhuma ferramenta no mercado atuando necessariamente nesse nicho. Existe alguma coisa aqui que quero explorar. E aí você faz um gancho com o surgimento, eu lembro muito disso, das camisas retrô, né? Lançaram até marcas, né? Lojas de shopping, tudo com essa pegada retrô. E hoje eu estava correndo na esteira e como parte dessa minha investigação aqui do mercado de second hand, eu acabei caindo num vídeo de 30 minutos da Bloomberg que mostrava a operação do que eu acredito ser hoje uma das maiores plataformas de second hand de vestuário do mundo. Eu perdi o nome agora, mas na última rodada de investimento estava valendo 1,4 bilhões de dólares. Vou botar no link aqui do podcast para todo mundo estar. A sede é na França, e aí teve uma entrevista com o CEO e mostrou o behind the scene, né? Eles trabalham com artigos de luxo, de alto luxo. O ticket mais baixo deles é 50 euros. Quando muitas vezes numa plataforma de segunda mão, esse é o ticket médio. Eles não vendem nada menor do que 50 euros. E trabalham com as grandes marcas, Chanel, Gucci, enfim, com esse apelo. E eles têm um departamento gigante somente de pessoas que verificam a qualidade e a veracidade de cada artigo, né? Hoje, uma pessoa que trabalha nesse departamento, sênior, uma pessoa sênior, ela passa por um treinamento de 3 meses antes de tocar no primeiro artigo. Ela é treinada por especialistas em casas de leilão das grandes marcas, né? E aí mostrava assim, o behind the scenes, a galera com lupa, assim, uma precisão absurda. E ele diz que hoje eles têm um produto que passa falsificado para cada 1.000. E que ele acha muito difícil eles conseguirem ter zero. Então essa coisa que você trouxe aí dá match justamente nesse vídeo que eu vi hoje na esteira. E para você que está ouvindo a gente, eu vou botar não só o nome da empresa, mas o link do vídeo também aqui no corpo para você poder acompanhar. Legal, Gustavo. Então, a carreira corporativa continua acontecendo, correto?
nesse exato momento que você identifica o problema, você continua um executivo, você continua crescendo lá dentro, carreira internacional. E você foi picado novamente pelo bichinho do empreendedorismo. Que ano que a gente está falando aqui? 2019. Então, em 2019, você fala assim, cara, existe uma dor de venda de produtos de segunda mão e dentro desse universo existe uma categoria aqui, esporte, que eu me identifico, que eu acho que tá ainda mais defasada a solução para o problema. O que acontece na sequência disso? Aí, todo o meu background, vamos dizer assim, foi corporativo, né? Então, quando eu começo a fazer um deep dive em startup, em oportunidades, eu começo a ver que o gap de conhecimento ele era muito grande, né? E aí começo a me relacionar com pessoas do mundo de startup, vamos dizer assim. E aí, para mim, acho que um primeiro aprendizado, assim, para quem está ouvindo a gente, que é a diferença de abertura que essas pessoas têm versus o mundo corporativo. Acho que o mundo corporativo coloca várias travas, vamos dizer assim, para exatamente por ser uma indústria muito regulada, eventualmente companhias de capital aberto fazem com que você restrinja a informação, o que eu não encontrei em nenhum grau quando eu falava com outros empreendedores, etc. E uma das pessoas que eu conversei à época falou, cara, por que você não faz o Founder Institute? Porque eu acho que é uma boa aceleração para você aprender conceitos, a validação de problema, etc. A gente já está falando do final de 19. Eu apliquei, tem um teste lá, né, para fazer o Founder Institute, que eles chamam de o DNA empreendedor. Fui aceito. Eu entrei no Summer 2020, né? Começa o batch em fevereiro de 2020. Para quem já fez o Founder Institute, já ouviu falar, não é uma aceleração simples, ela geralmente vai eliminando os empreendedores ao longo do tempo, por ser uma pegada bem forte, assim, a cada semana de entregas, etc. Só que além de tudo isso, no meio do caminho, apareceu só o probleminha adicional que foi o Covid. A gente começou como um batch presencial, migramos para o online na quarta sessão, se eu não estou enganado, e formamos no online. Isso acho que foi um baita exercício, como eu falei antes, né, de adaptabilidade, mas também de resiliência, porque no final do dia ninguém sabia o que estava acontecendo ali no mundo, né? A gente tinha vários exercícios que tinham que ser feitos, que você precisava contatar pessoas, então assim, cara, entre tudo que estava acontecendo no mundo, algum empreendedor testando hipótese era a última prioridade que as pessoas tinham para responder, né? E vinha assignments ali do tipo, você precisa falar com 100 pessoas para ver se o teu nome é bom, se a hipótese é válida e tal. Então aquilo ali exigiu um nível de esforço surreal, porque assim, era um momento onde o mundo estava de ponta cabeça, né? E todas as hipóteses que eu tinha de go-to-market, de coisas que a gente estava mais ou menos entendendo e caminhando, elas também se esvairiram, porque assim, uma coisa que a gente queria era fazer um go-to-market em academias, por exemplo. A academia estava fechada. O que se faz? Eu queria ir para o parque para falar com a pessoa que faz esporte. Não pode. Então, isso te coloca numa situação bastante atípica, né? E fez com que a gente precisasse pivotar muitas vezes ao longo do primeiro ano e meio, assim, porque a cada pouco as variáveis externas iam sendo alteradas. E isso fazia com que o impacto do business fosse direto, né? Então foi uma época bastante desafiadora para a gente. Tivemos vários falsos positivos, assim, tipo, cara, agora é isso e vamos. E aí a gente foi se adaptando, né? Para chegar. Deixa eu te perguntar aqui rapidinho. Você passa todo o processo do Founder Institute com esse problema
Ou você, uma vez lá dentro, chegou a avaliar alguma outra oportunidade? Não, eu cheguei no Founder Institute com um problema que era igual, mas a minha solução ela era diferente. Porque eu tinha na cabeça que nós tínhamos que ser uma plataforma completa de produtos, serviços e conteúdo. O que, em algum grau, eu não acho que está descolado do que eu vejo para o futuro, mas para o D0 era muito descolado. O que eu quero dizer com isso? Eu queria oferecer produto peer-to-peer, a compra e venda, serviço peer-to-peer, ou seja, a academia ia vender o serviço lá, o personal, o professor, etc. E eu queria trazer criadores de conteúdo, porque eu já via que conteúdo era o que ajudava a criar o senso do o community building ali, né? Então, eu pensava que juntando essas três coisas, eu ia ter quase que um ecossistema proprietário, né? Por vir de finanças e ver o mundo corporativo, a proxy que eu fazia era com a XP. Eu falava assim, ó, a XP tem o produto, né, que os outros têm, ela tem o serviço, que é diferenciado, só que ela cria muito conteúdo, e o conteúdo é o que faz a pessoa vir para cá, mudar a cabeça e comprar o produto. Então eu tentava fazer esse depara de uma coisa para outra, só que obviamente sem dinheiro e sem recurso. E aí a coisa fica muito mais difícil, né? Total. O Founder Institute, eles aportam alguma coisa? Não. Eles têm uma troca de equity por esse conhecimento que você sai investido em outros grads, ou seja, todos os graduados daquele batch saem sócios uns dos outros para reforçar esse senso de suporte, etc. E aí as outras partes da sociedade é dividida entre founder local e global. Cara, full disclaimer, eu participei de um batch aqui em Madrid, do Founder Institute como mentor. Achei o programa bem interessante, achei que tinha um nível de participantes bem legal, mas confesso assim, que eu não dei muita continuidade, foi mais um favor para uma pessoa que me convidou, não era uma coisa que eu estava muito engajado. Legal, legal saber que isso deu certo, aparentemente deu certo para você e ajuda com o ecossistema local. Você passa. É quanto tempo dentro do programa? São quase 5 meses. São quase 5 meses. Você atravessa esses 5 meses sozinho? Você inicia com um co-founder, descobre um co-founder lá dentro, no final? Conta um pouco pra gente. Eu já tinha co-founders à época. O que eu fiz quando eu identifiquei o problema? Eu já meio que fui rascunhando quase todos os checkbox, assim, precisava ter um co-founder, precisava ter alguém que me ajudasse com a coisa X, Y, Z. Então, eu fui identificando na minha rede de relacionamento quem que eu ou admirava ou via com potencial para tocar algumas áreas do business, né? E aí, nessa, eu identifiquei o Thiago, que é o meu co-founder hoje, que olhava a parte da tecnologia, e o Casa, que agora é só investidor aqui, mas entrou como co-founder, que tocava a área de sales e produto e marketing. Então, eu me sentia amparado com eles, porque eram coisas que eu nunca tive contato, né? Sempre fui muito financeiro. Então eu já entrei no Founder com eles como co-founders. Ah, legal, legal. Então, vamos evoluir um pouco nesse seu racional. Como é que foi esse processo de, primeiro, identificar as competências ou habilidades que você identificava ser necessário para construir um negócio de sucesso? E o segundo passo disso é como é que você avalia dentro da sua network pessoal quem são as pessoas que têm match. Então, a primeira pergunta, como cria o framework, a segunda, como é que você vai na sua network e visualiza, né, vislumbra esse possível match. E aí eu acho que a terceira parte dessa pergunta, espero que não tenha ficado muito extenso, como é que você valida? Assim, você fez um one-on-one, você
criou uma provocação, enfim. Conta pra gente um pouco esse processo do co-founder antes do início do programa do Founder Institute. Eu acho que só vale um disclaimer importante aqui, é que eu nunca tinha feito isso como startup e, na minha visão, a forma que eu executei é errada e a gente já discutiu entre a gente aqui com eles, então eu me sinto tranquilo de falar esse tipo de coisa. Por quê? Por uma coisa muito básica, que é, na minha ignorância de não conhecer o mundo de startup, eu julgava que pessoas que eram competentes no mundo corporativo teriam habilidades suficientes para executar como startup. Eu, em algum grau, minimizei o problema, porque eu achava assim, cara, a pessoa lida, sei lá, vamos falar assim, a pessoa lida com vendas numa corporação que vende bilhões ao ano, né? Ela vai tirar de letra uma startup que vai fazer 1.000, 2, 20, 30, 50, 100, né? Então esse era mais ou menos o meu racional, que se mostrou completamente errado, porque assim, os desafios são completamente diferentes, né? Os soft skills são muito mais importantes do que os hard skills, muito mais. E isso fez com que as minhas escolhas não fossem necessariamente as escolhas que eu deveria ter feito para aquele momento de empresa. Pode ser que para o futuro fizessem sentido, mas para aquele momento não. Por quê? Porque nós éramos 3 pessoas que nunca tinham feito aquilo de forma alguma. Então, a curva de aprendizado de todas, ela era muito íngreme. Eu poderia ter pensado em, se eu trouxesse outras pessoas que já passaram por isso antes, eu teria tido vários atalhos, que eu acho que o mundo de startup é isso, é você saber cortar o caminho com alguém que já passou o mesmo desafio. Porque o desafio ele vai estar lá, é um fato, né? A tua habilidade precisa ser se aliar às pessoas que já passaram por aquilo e saber qual que é o shortcut ali, qual que é o atalho que você vai, junto com essa pessoa que já passou por aquilo, dar um salto e não atravessar, né? Eu acho que o episódio mundialmente conhecido mais marcante nesse sentido é o Mark Zuckerberg se associando, de certa forma, ao Sean Parker, que no filme é o Zuckerberg se associando ao Justin Timberlake, porque ele tinha feito o Napster, porque ele conhecia os investidores, e aquilo ali foi um tremendo shortcut para o Zuckerberg, sem dúvida alguma. E, cara, um retorno sobre tempo investido absurdo para o Sean Parker. Exatamente. Exatamente. Então, acho que eu não respondi exatamente as suas dúvidas, mas eu acho que assim, essa questão geral, para quem está ouvindo a gente, que quem eventualmente está pensando, né, em empreender ou está nessa busca de um co-founder, eu acho que, se eu pudesse voltar atrás, eu acho que eu tentaria identificar, assim como eu fiz os gaps que eu potencialmente teria, mas não necessariamente ter alguém de zero. Eu acho que isso não é tão necessário quanto eu achava, né? Eu acho que as coisas vão acontecendo em algum grau, e quando elas vão acontecendo, você vai tendo uma clareza melhor qual é o perfil da pessoa que você precisa para resolver o problema, né? Porque às vezes isso não está claro. Você, eu preciso de uma pessoa de marketing. Qual que é o desafio? Porque o marketing é gigantesco. Tem pessoas que já fizeram isso com diversos tipos de companhia, diversos tamanhos e diversos orçamentos, né? Quando você vai executar isso em uma startup, o conhecimento é diferente, né? Então, Sem dúvida, é muito mais hands-on, né? Eu acho que no começo de uma jornada, e muito pela, generalizando, né? E muito pela falta de conhecimento, falta um pouco de estratégia, mas que é compensada por um ímpeto de fazer acontecer, né? É um senso de urgência. Acho que todo mundo é um pouco bombeiro no começo de qualquer negócio, que é estar constantemente apagando fogo. E, e eu acho que quem consegue atravessar esse momento são geralmente liderados por founders que têm uma visão muito clara de onde querem chegar, que conseguem comunicar muito bem para o time, conseguem alinhar
claro, com uma sequência de episódios de sorte, tá? Não dar certo na hora certa, ser agressivo, enfim. Então, legal. Então, você acha que o processo, como você conduziu hoje, com a experiência que você tem, de estar tocando já o negócio aí há 3 anos, quase 4 anos, não foi o melhor. Legal. Então, vocês passam os 5 meses do Founding Institute, os 3 juntos, né? Os 3 juntos. Você mencionou uma coisa que me chamou a atenção, e isso surgiu no papo com o Lucas Navarro, da Já Vendeu também, a necessidade de pesquisa, né? Você comentou que tinha que entrevistar, acho que 100 pessoas. Como é que foi esse processo? Conta um pouco assim do nível de avaliação que vocês fizeram em torno do problema, em torno da tese de solução. Quando a gente começou, a gente era uma plataforma peer-to-peer, né? Era uma pessoa vendendo e outra comprando. E pra gente estava muito claro que a venda era uma dor. Assim como eu tinha sofrido um problema, as pessoas relatavam que aquilo era uma dor, né? Quando a gente vai olhar para a literatura, né? Ela não é aquele pain excessivo, mas ela é uma dor. E por outro lado, para o comprador, para quase todas as pessoas que a gente falava, aquilo era uma solução que trazia a solução para o problema que ele tinha, que a gente foi descobrindo ao longo do tempo, existe uma estatística que eu gosto muito, que é 60% dos brasileiros, segundo o IBGE, começam o esporte e param em 6 meses. Então, assim, o que isso quer dizer? A pessoa vai lá, vai fazer um investimento em um produto, em um acessório, e vai parar em 6 meses. Isso é estatístico, 60%. Ou seja, para cada 10 que iniciam um esporte, 6 vão parar em 6 meses. Então, quando você olha por esse ângulo, a cabeça que eu tinha era, a pessoa que vai, ela intrinsecamente, ela já sabe que ela não vai seguir o esporte. Então, ela tende a, ou, não investir, porque eu já não sei se eu vou seguir, ou 2, ela vai investir menos do que ela deveria, né? Com um produto pior, com um produto falsificado, etc. E isso vai tender com que esse 60 eventualmente suba, né? Porque ela não está validando a hipótese de que aquele é o esporte correto, por exemplo, né? Então, quando a gente começou a olhar essas estatísticas, eu falei, cara, eu preciso ser a plataforma para acompanhar as pessoas no desenvolvimento do mundo esportivo. Ou seja, se a pessoa quer jogar tênis, eu preciso vender para ela a primeira raquete, a segunda, a terceira e assim sucessivamente. Porque não necessariamente ela precisa comprar a primeira raquete em D0, uma top. Ela pode ter alguma coisa agora, revender e comprar outra e assim sucessivamente. E quando a gente foi explorando essa ideia com as pessoas, era exatamente o que eles queriam ouvir. Porque essa solução dava match com um problema que elas já tinham vivido. Comecei a correr e desisti. Comecei a fazer crossfit e desisti. Comecei a surfar e desisti. Então, em algum grau, eu acho que o processo validou a nossa hipótese. Por outro lado, que eu acho que foi uma falha quando a gente rodou o processo, e eu gosto muito de focar em falhas, que a gente levava a pesquisa muito enviesada. Então, assim, se a estatística é verdadeira, provavelmente quase todas as pessoas que a gente foi entrevistar já tinham passado por um problema igual aquele. Não necessariamente ela era uma dor suficientemente grande para a gente criar o que a gente estava imaginando criar ali, né? E isso se comprovou quando a gente colocou o produto online, vamos dizer assim. O que aconteceu? A gente tinha muito cliente para comprar o produto, ou seja, essa hipótese era check. Só que o vendedor, ele olhava assim, cara, por que eu vou vender com a Replayers e não vou vender com as outras plataformas? Eu sou focado no esporte, eu tenho uma taxa um pouco melhor, blá, 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 blá. Então, ele até começava a tentar vender com a gente, mas eu não tinha uma coisa que para ele é muito importante, que é liquidez. E a gente não tinha se atentado a isso. Por quê? Porque não era uma hipótese que estava no nosso roadmap de validação.
que a pessoa que quer vender alguma coisa, ela tem dois problemas. O primeiro é espaço, né? Ou seja, eu quero me livrar desse ativo que está aqui, um tênis, raquete, esteira, blá blá blá. E o segundo é, estou vendendo porque eu preciso de uma grana extra. Ela olha em casa, eu tenho isso, 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 eu vou vender isso aqui. Ou seja, a partir do momento que ela se dispõe a vender, ela quer o recurso relativamente rápido, né? E aí foi o problema que a gente encontrou, porque eu trazia a pessoa, mas eu não tinha investimento suficiente para fazer aquela cadeia girar e gerar a liquidez para a pessoa que estava anunciando, né? Assim, o tradicional problema do ovo e da galinha no marketplace, né? Eu lembro que no começo do Vai Moto, a gente tinha uma verba mensal que era para produtos, era para pedidos fake. Então eu ligava para um amigo meu e falei assim, cara, você consegue deixar um envelope na portaria do teu prédio? E eu fazia um pedido que pegava na portaria do prédio dele e entregava lá em casa. Enfim, que era justamente para educar o motoboy como utilizar a plataforma, mas para começar a mostrar que aquilo ali em algum momento ia começar a acontecer, né? Então, quando você vai para um modelo de peer-to-peer, onde você tem pessoas sendo o supply side, pessoas sendo o demand side, cara, como é que você bota esse flying wheel para começar a funcionar, né? Cara, faz total sentido. E nesse momento, você agregava estoque, o vendedor enviava para você? Não, ele segurava até o momento da venda. Legal, legal. Que aí era um dos pontos que a gente oferecia, que assim, eu aprovava os anúncios, né? Ou seja, com base nas fotos, eu olhava assim, ó, o produto era bom ou não, fazia um review, vamos dizer assim, de todos os anúncios. Justamente pela questão do falsificado, Então, entendeu? deixa eu pegar esse gancho aqui, que eu acho muito, muito interessante. O Lucas também, que participou aqui do episódio 02, ele passou um tempo dentro da OLX. E ele traz à tona, né, essa dificuldade de lidar com todos os tipos de fraude que existem dentro de um modelo de marketplace, seja de não existir entrega, que foi uma coisa que você vendeu, você viveu na questão do dinheiro, seja a qualidade do produto, seja a qualidade da imagem, etc. Para você, Gustavo, hoje, e falando especificamente da categoria que você atua, esporte, né, produtos esportivos, o que você acha que é a maior fricção para quem quer começar a consumir, quem quer fazer a primeira compra de um produto de segunda mão? Eu tenho a percepção de que ainda é a, a dúvida ou receio que as pessoas têm com o seller. Exatamente por tudo isso que a gente falou. A Replayers é uma plataforma que está crescendo, mas a gente não é ainda o top of mind quando a pessoa pensa em consumir produtos esportivos, né? Então, sempre quando a pessoa chega aqui, ela quer entender qual que é o source que o produto tem, ou seja, da onde que esse produto que a Replayers está vendendo vem. E na minha cabeça, esse é o essa grande dúvida, o ponto de interrogação que as pessoas têm quando elas vão para uma plataforma. Entendi. Que é, assim, com certeza essa é uma fricção, mas ela foi. Eu imagino que o surgimento do Mercado Livre no Brasil é muito focado no venda aqui o seu produto usado, eventualmente a plataforma evolui ao longo dos anos e acaba virando esse, esse universo gigantesco que a gente conhece hoje em dia. O LX também é outra, e a própria Enjoei, né, que fez um IPO e nasce com a missão de permitir que as pessoas vendam e comprem. Começa como vestuário, se eu não me engano, né? Eu acho que hoje já deve ter evoluído. Cara, interessante. E como é que você está atacando essa dificuldade hoje em dia? Você continua trazendo os produtos do Joãozinho e do Robertinho e da Flávia? Ou você identificou outros canais de aquisição de produto e de supply? Acho que um fast forward aqui, né? A gente viu que não funcionava esse negócio, né? Ao menos no ambiente. Porque acho que tem um ponto só como um disclaimer, assim, eu acho que muito de sucesso de startups vem do timing que você executa uma ideia, né? E no nosso caso,
já existiam outras plataformas que, em que pese não estarem resolvendo exatamente o problema do jeito que o cliente queria, elas eram uma solução funcional, né? Dito isso, a gente falou, cara, existe um business aqui que a gente precisa entender como enquadrar ele no que o cliente precisa. E aí a gente foi olhar um pouco para fora, o que estava acontecendo fora do Brasil. Você falou, né, um pouco de startups europeias, nos Estados Unidos, hoje o second hand é um absurdo gigantesco, assim, cresce muito mais do que o varejo regular. E a gente foi entender que uma grande sacada que as startups que estavam crescendo muito estavam atuando era se juntar com grandes empresas, né? Ou seja, não mais olhar somente para o problema numa ótica do peer-to-peer, ou seja, do Joãozinho ou da Flávia, como você falou, mas ajudar as grandes empresas a resolver problemas internos que elas têm, seja de logística reversa, produto obsoleto, produto off-price, tem várias categorias e vários perfis, né? Ou seja, trazendo essas companhias para entrar nesse mundo que era a visão inicial lá, né? Você vai recordar em 19, que era os caras precisam entrar no mundo ISD de alguma forma. Por quê? Porque a geração Z quer isso. O jovem hoje ele está disposto, isso estatisticamente, hoje nos Estados Unidos, mais de 60% dos jovens da geração Z consideram o produto second hand antes do produto novo. Então existe uma mudança de perfil de consumo aqui, e a gente falou, cara, eu preciso entrar com esse viés, ajudando as companhias, os retailers aqui, As a marcas também, imagino, não? exato, a navegar nesse ambiente, né, entregando soluções para eles, né. Então hoje a gente já opera com 4 empresas, né, de empresas gigantes, de capital aberto, até empresas regionais, né, facilitando a entrada delas no mundo de second hand. A gente desenvolve hoje programas proprietários e customizados, né? Eu acho que esse é um grande diferencial que a gente tem, né? Para atender exatamente a dor que a companhia tem, porque as dores são várias e quando a gente olha para fora, cada companhia sofre ou endereça um perfil de dor, né? E hoje, com as empresas que a gente atua, assim, não é um leque gigantesco, mas a gente sabe que a gente endereça essas dores de uma forma diferente. Provavelmente tem outras companhias que têm outras dores que a gente está disposto a também ajudar a solucionar, né? Cara, super de acordo com o que eu encontrei nas minhas pesquisas. Para quem está ouvindo a gente aqui, botar todo mundo na mesma página, geração Z é quem nasce depois do ano 2000. E como o Gustavo falou, principalmente nos Estados Unidos, eles são os grandes responsáveis pelo impulso e crescimento do mercado de second hand, muito por ser um digital first, né? Primeiro, eles nascem já em. Acho que a geração Z não sabe o que é um mundo sem internet, não sabe o que é um mundo sem smartphone. Então, a fricção ali da compra online de um produto de segunda mão é completamente diferente. Também tem a explosão do mercado de sneakers, que também ajuda ainda mais a popularizar tudo isso. Cara, sensacional. E reforçando o que o Gustavo falou, na minha pesquisa, apareceu um case super legal, que é da Farm, a marca de vestuário original do Rio de Janeiro, que hoje eu acredito que faz parte de um dos grandes grupos também, que tem uma loja de second hand dentro do Enjoei. E eu encontrei algumas das maiores marcas do mundo já trabalhando com o mercado de second hand, como Tommy Hilfiger, Patagônia, Lululemon e tantas outras. Fantástico. Gustavo, se você tivesse que olhar para trás aqui nessa trajetória já de quase 4 anos, e para a nossa audiência que está ouvindo aqui e está pensando em resolver alguma dor que eles viveram ou que eles identificaram nesse mercado de segunda mão, como é que você vê esse mercado hoje no Brasil, cara? Eu acho que a grama ainda é alta. Eu vejo que tem oportunidade em vários segmentos. A gente é procurado por empresas e executivos de segmentos que não necessariamente é aquele que a gente está, né, operando hoje. Eu vejo que ainda tem
bastante coisa para acontecer, tem muito para crescer, especialmente tendo em vista o perfil econômico e de renda que a gente tem aqui no Brasil. Acho que tem um ponto que vale destacar, fora a questão da geração Z nos Estados Unidos, foi o americano nunca, ou nos últimos anos, a população americana não estava acostumada a viver com inflação. Eles não sabem eles não sabiam o que era isso no impacto do dia a dia, diferentemente do que a gente já viveu aqui no Brasil, né? Então isso fez com que as pessoas começassem a repensar seus orçamentos. E quando você olha para as razões do second hand, a gente precisa ser muito claro aqui que a primeira razão é preço, né? E quando a pessoa olhava o preço da coisa que ela queria 50% abaixo, ela vai lá e compra no second hand. Eu acho que aqui no Brasil, quando a gente tira esses pontos de fricção, ou seja, eu te garanto que o produto é bom, eu tenho uma experiência boa, eu tenho a devolução que é garantida em 7 dias, você vai colocando aspectos que dão um grau de confiabilidade que vai fazer com que grande parte da população comece a pensar second hand first, né? Eu acho que todas essas plataformas que você falou, mais as novas plataformas que a gente tem de fashion, né? Eu acho que você falou de Enjoei, que é um case que a gente não precisa falar, mas tem Troque, tem Repassa, tem o que vestir, tem várias plataformas atacando no fashion que ajudam muito isso, até por trazer influenciadores, etc., formadores de opinião, ajudando a gente a criar esse movimento, né? Mas eu diria que ainda tem muita coisa para explorar em second hand em diferentes verticais, né? Cara, animal, animal. Gustavo, super obrigado, cara, pelo seu tempo. Super obrigado por detalhar aqui o começo da história da Replayers. E para a galera aqui que hoje está ouvindo, seja um empreendedor, seja um consumidor, ou seja um executivo aí em algum desses grandes varejistas ou marcas, o que a Replayers faz e o que pode fazer por eles, cara? Hoje a gente é a plataforma que democratiza o acesso ao esporte, resolvendo a grande dor de grandes empresas ou pequenas do varejo esportivo, né? Para o consumidor, hoje a gente oferece produtos seminovos, né, com descontos de até 70% versus o preço de etiqueta ou de loja, né? Para grandes ou pequenas empresas do varejo esportivo e marcas, a gente desenvolve programas proprietários de resale as a service, fazendo com que elas transformem produtos que outrora eram prejuízo em rentabilidade na última linha, ajudando a economia a circular e apoiando positivamente o mundo, né, tirando esse impacto socioambiental que o produto tinha antigamente, antes da nossa solução. Fantástico, fantástico. Super, como eu falei, super obrigado. A gente vem trocando aí informações nos últimos tempos. Tem sido um prazer aprender com você um pouco sobre essa vertical que vocês estão atacando e tudo que vocês estão validando, experimentando. E, cara, desejo super sucesso aí para você. E aí, aqui, antes da gente fechar agora, a gente entra na nossa sessão ping-pong, né? Um esporte, onde eu te faço algumas perguntinhas super diretas e você responde aí pro nosso público. Fechado? Vamos lá. Boa. Cara, um livro para recomendar para quem está ouvindo? Cara, eu adoro Hard Things About Hard Things, do Ben Horowitz. Eu acho que fala muito sobre as coisas difíceis que a gente vive como empreendedor. Ele ataca várias delas ali com esse livro. Total. Belíssimo livro. Bíblia, né? Eu acho que ela está na lista de muita gente. O capítulo ali, Struggle, volta e meia tem que reler, porque essa jornada é uma montanha russa. Ótimo. Cara, você gosta de podcast? Tem algum assim que você recomenda? Gosto. Eu tenho fases assim, já fui dos globais para os locais, aquelas fases que você precisa de inspiração e tal. Ultimamente eu tenho ouvido um podcast que chama Two-Sided, que é focado em plataformas two-sided, ou seja, tipo, quem está resolvendo problemas parecidos com o nosso, mas já zerei o Zero ao Topo, que eu acho que é um podcast interessante que conta a história de outros empreendedores. Já ouvi também assiduamente o A16Z,
né, que eu acho que conta também histórias de empreendedores globais e ajuda muito a gente a tentar trazer um pouco do que acontece lá fora para cá. Acho que esses são os que eu fui mais viciados assim ao longo da vida. Irado, muito bom, muito bom. Gustavo, super obrigado, sucesso na tua trajetória e conte com a gente. Um abraço forte. Você que está ouvindo, esse foi o episódio número 003 com Gustavo, fundador da Replayers, replayers.com.br, e aguarde que vem coisa boa por aí.